E a gente vai tentar fazer isso hoje com um pouquinho de detalhes das aplicações dessas derivações. Então, hoje a aula, teoricamente, é uma aula rápida, mas talvez para você avaliar a eletrocardiograma, talvez seja a aula mais importante. Então, o meu objetivo aqui é só te dar, assim, de hoje, né, é te dar essa informação. Então, é uma informação curta, pequena, mas você vai ter que ficar refazendo essa informação, tipo, 20 vezes, 30 vezes. Porque você não precisa de estar obrigatoriamente. Tá bom? E se você não tiver essa informação, você não consegue interpretar o eletrocardiograma. Então, eu coloquei aí para você uma mulherzinha. Ela está vestida, mas você vai perceber que quando for fazer o teste de eletrocardiograma, claro que a roupa atrapalha, brinco atrapalha, pelo atrapalha. E eu vou colocar aqui para vocês a posição dos eletrodos que a gente normalmente coloca no paciente. Então você vai ter um eletrodo que pode ser no braço, no punho, tá bom? Mas eu vou colocar esse eletrodo aqui, ó. E na verdade eu só vou colocar o sinal do eletrodo, que é um sinal negativo. Tudo bem? Então no braço direito, e aí pode ser qualquer posição do braço, tá? O usual é colocar no punho. Usual. Mas imagine que se a pessoa não tiver braço, claro que tem jeito de colocar no punho. Isso é seríssimo. E aí você tem que colocar a extremidade mais longa do braço. Então você tem uma carga negativa do lado direito do corpo da pessoa e uma carga positiva, um eletrodo positivo do lado esquerdo do corpo da pessoa. Isso vai estar ligado lá no eletrocardiograma, vai estar ligado na máquina. Então vai ter um monte de fio dando essas cargas. Isso gera uma corrente elétrica que é o sentido da seta. Então a seta, em azul, que eu estou colocando para você, é o sentido que a corrente elétrica gerada pela máquina vai produzir no corpo da pessoa. Perceba que existem dois polos, o polo negativo e o polo positivo. Essa, então, é uma derivação bipolar. E essa derivação, se você estudou, qual é o nome dela? D1. Então, a derivação D1, ela tem esse sentido. Da direita indo para a esquerda. Essa é a derivação D1. Além disso, no pé esquerdo, você vai colocar um outro eletrodo. E esse outro eletrodo também é positivo. E aí, agora, sai do lado do braço direito, a gente vai ter uma outra setinha.
a energia, na verdade a corrente elétrica está indo nesse sentido. Beleza? Então perceba que a corrente elétrica sempre vai para o sentido positivo. Essa também é uma derivação bipolar, porque tem o polo negativo e o polo positivo. Então essa é uma derivação, se você estudou, conhecida como D2. Então, por favor, pega aí o eletrocardiograma de ontem, por favor. E aí você vai perceber que a primeira derivação que a gente tem é a D1. Lembra da derivação? Primeira é a D1. E a segunda é a D2. Show de bola? Aí, a própria máquina muda isso que estava positivo para negativo. Então agora o braço esquerdo da pessoa, o ombro esquerdo da pessoa vai ter carga negativa. E a perna esquerda está lá com a carga positiva. Isso vai gerar uma outra derivação. E essa outra derivação é o que você conhece como D3. Perceba que D1, D2 e D3 são derivações bipolares, porque tem os dois polos. Agora o que acontece? A partir dessas derivações bipolares, surgem as derivações unipolares. E agora você vai ter mais 3 setas. Então, exatamente no meio do D3, você vai ter uma seta que vai apontar para o braço esquerdo. Desculpa, para o braço direito. Perdão. E isso vai ser conhecido como AVR. Que está indo para o braço direito, né? Então, A significa aumentado, V significa voltagem e R que é para o braço direito. Beleza? A mesma coisa vai acontecer quando você tem a derivação AVL. Então a gente vai ter agora no meio do D2, exatamente no meio do D2, indo para o braço esquerdo. E aí você tem a derivação A de aumentado, V de voltagem, L do lado esquerdo. E, pode falar. O AVL está indo para o Braço esquerdo. Não, agora é unipolar. Agora esquece os menos e os mais. Tá? E por fim, você vai ter a última derivação, que é a partir do D1, descendo no coração. E isso seria a derivação AVF. Mais uma vez, A de aumentado, V de voltagem, F de fute. Simples. Mas o que você tem que pensar? Você tem que pensar no coração. Porque todas essas setas você tem que transpor para o coração. Então a gente pegaria o centro do coração, que é onde está essa setinha aí, ó. E aí a gente vai fazer exatamente a mesma coisa pensando no centro do coração. Então dá uma olhadinha para lá. Eu vou colocar aqui a seta e você me diz qual derivação é. Beleza? Pode falar. Voltagem. Então, ó, essa seta aqui, ó, que me escreveu. Inserir setinha. Essa primeira que me escreveu. O computador fica da puta. Não faz. Beleza. O computador é mau. Então, essa primeira seta. Todo mundo está vendo ela aí? Qual que é ela? Isso é o D1. Bonitinho isso. Vamos pegar outra seta. Agora a gente vai pensar no D2.
estaria aqui. Essa seria a derivação D2. Pega outra seta, que é exatamente o contrário dela. E aí nós teríamos a derivação D3. Tudo bem até aqui? Então a gente simplesmente transpôs. E é isso que você tem que pensar. A gente transpôs essa imagem D3, colocando o coração como centro. Dúvidas até aqui? Como é que você vai achar? Beleza? L de esquerda, R de direita e F de frente. Agora então a gente coloca as outras derivações unipolares. Vamos lá. Essa setinha aqui, ó, representa qual derivação? A. A está indo para o lado direito ou para o lado esquerdo? Direito. ABR. Vamos colocar outra setinha pensando sempre no coração como o nosso guia. Essa outra setinha vai ser ABR. Escreve de novo. Qual está faltando? ABR. Para baixo. Vai falar. Peraí que eu fiquei confusa agora. Porque pra mim, o D1, o AVR era meio que contrário. AVR e D1. Aí Mas um está indo para um lado e outro para o outro mesmo. Só que não é 90, não é 70 graus. D2 e o AVR. E peraí. E o D2 e o AVR também não tinha que ser? Não. Igual o AVR ali, eu ia desenhar ele do lado do AVR. Não, é aqui, ó. Pensa no coração como centro. Pensa no coração como centro. Ah, tem que pegar tem que usar o DR também, sair do DR. Do D2, quer dizer. Sim. Tá. Entendi. Aí, pessoas, não precisa de quadrinho, mas é um pouquinho. Tá, agora o que, que você faz? Vamos voltar ali para a imagem de cima. Além desses eletrodos que dão a característica bipolar, né, ou unipolar, então D1 é bipolar, D2 é bipolar, D3 é bipolar, AVR, AVL e AVF unipolar, e os outros de D1 a D6 também é unipolar, tá? Só que agora eles serão os pré-cordiais. Então, eu vou colocar aqui e você vai me falando, por favor, qual é o eletrodo. Tipo, se eu tiver um eletrodo aqui, o que é ele? V1. Aqui, V2, depois V3, V4, V5 e V6. Aí a gente transfere isso pensando só no coração, olhando aqui para baixo. Aí você vai pensar da mesma forma, você vai pensar assim, nossa, o professor Hugo vai ensinar vocês exatamente onde se posicionam os eletrodos, porque você tem que contar o terceiro espaço intercostal do lado do externo. Direito seria o V1. Então imagina o osso aí, esse osso externo que você tem. Aí conta os espaços intercostais. Na hora que chegar no terceiro, aqui seria o V1. Exatamente do outro lado seria o V2. Aí no quinto espaço intercostal, o V4. Entre um e outro, eu falei terceiro, não, é quarto espaço intercostal. Não é terceiro, não, desculpa. Contou o quarto espaço intercostal, V1. Do outro lado, V2. E aí você vai brincando de fazer as outras derivações. Então ficaria aqui V1, V2, V3, V4, V5, V6. Essa é o que a gente vai entender como a rosa dos ventos do coração. E você só precisa disso.
para você avaliar o ECG. Por quê? Depois que você faz essa brincadeira, e isso tem que ficar meio que automático na sua cabeça, você vai dividir o coração, funciona, demônio. Você vai dividir o coração em eixos, na verdade em quadrantes. Vou colocar aqui para você ficar bem feliz. Deixa eu aumentar aqui essa linha. Só para você entender isso, ficar bem feliz. Acho que está todo mundo chegando lá o pretinho. Vou colocar ela em amarelo, melhor? Melhor. Tá. Então a gente vai dividir o coração agora em partes. Ó. Então, Ctrl+C, Ctrl+V. Beleza. Aí a gente vai colocar agora os quadrantes. Esse aqui, ó, é o primeiro quadrante do coração. Em cima é o segundo quadrante do coração. Aqui é o terceiro quadrante e aqui embaixo o quarto quadrante. Beleza? Essa imagem, por favor, tira foto disso. Essa é a imagem que você tem que ter na sua cabeça para fazer a eletrocardiograma. Essa é a imagem. E aí, a única forma de você decorar isso é fazendo umas 200 vezes. Esse vai ser o trabalho de vocês. Porque como é que você vai pensar depois disso? Ó, como é que você vai pensar depois disso? Você lembra onde que é o nó sinovial? Onde? Aqui, né? Não sei onde que eu estou com a minha canetinha. Vai cair. Ó, aqui seria o nó sinoatrial, beleza? Onde que é o átrio ventricular? Beleza? Desce os feixes e sobe as células de Purkinje. Você tem 2 feixes de His e as células de Purkinje. E aí você sabe que o caminho que a gente chama de normal para a eletricidade passar pelo coração é indo para qual quadrante? Para o primeiro. Esse seria o normal. Então, a nossa eletricidade ela começa no nosso sinoatrial e ela termina lá no ápice do coração, que é no ventrículo esquerdo. Significa, olha só agora, significa que todas essas derivações que está indo para o primeiro quadrante, a deflexão tem que ser positiva ou negativa? Positiva. Tem que ser positiva todas as deflexões do primeiro quadrante. E do terceiro quadrante tem que ser o quê? Negativo. E aí, se você muda isso, se alguma coisa mudou, significa que esse caminho elétrico está errado. E você tem alguma patologia com isso. Vou mais. Todo mundo vai falar assim para você: nossa, olha se o ritmo do coração é sinusal. O que é um ritmo sinusal? É a mesma coisa de te falar que é um ritmo normal. Para que você tenha o ritmo normal, a eletricidade tem que estar indo para qual quadrante? Primeiro. E aí, você teria que avaliar no eletrocardiograma se todas as derivações que estão indo para o primeiro quadrante são positivas. Mais do que isso. Mais do que isso. Olha só. Para que o ritmo seja sinusal, olha a pergunta. Então entenda, ritmo sinusal é a mesma coisa do que ritmo normal. Tem que começar em qual parte do coração? No átrio direito. E lembra que átrio é qual onda? Onda P. Olha isso que eu estou falando. Então eu tenho que ter onda P positiva. O que significa onda P positiva? Que ela está voltada
Para cima. Em quais derivações? Todas essas do primeiro quadrante. Mas você não precisa de olhar todas. Você vai olhar quais? Essa e essa. E para você confirmar, você olha essa. Só, se você olhar assim, D1 tem onda P positiva? Vamos lá, tem. D2 tem onda P de pato positiva? Tem. AVF tem onda P de pato positiva? Tem. Se tiver onda P de pato nessas três derivações, significa que está indo para o primeiro quadrante, significa que o seu ritmo é sinusal. Se qualquer uma delas, a onda P for negativa, o seu ritmo não é sinusal. Não precisa de olhar em todas, não. Se você for extremamente metódico e quiser olhar em todas, ótimo. Tá? Porque em todas a onda P tem que ser positiva, porque está indo para o primeiro quadrante. Mas não precisa. Você vai olhar em qual? D1, AVF e D2. Aí o seu ritmo é sinusal e está indo para o primeiro quadrante. Então pensa assim, ó. Vai junto comigo aí. E aí a minha aula, juro, já está acabando. E aí você vai repetir isso aí quantas vezes você achar até você decorar. Tem que repetir. Eu só estou mostrando como é que você vai fazer. Aí você vai pensar assim agora, ó. Se estiver indo para o primeiro quadrante. Oi. D1, D2, D3, foi todos positivos, é porque o seu ritmo Sinusal. Mas é só por causa Do caminho. Do caminho, né? Só por isso. Agora, então você vai entender uma coisa agora. Olha para cá, depois você copia. Então vamos pegar aqui, ó. Se estiver indo para o primeiro quadrante, olha isso. O AVE é positivo ou negativo? Então, ó, a deflexão, estou pensando, né? Então você vai ter esse desenho, né? Beleza? E o D1? Positivo. Então você vai ter esse desenho. Se tiver agora indo, olha só, vou mudar a seta. Vou tirar essa seta azul e vou colocar uma outra seta azul. Você vai entender isso. Essa é a parte que você vai assim, beleza. Entendi a lógica. Pense agora nessa seta azul. Pensa que a eletricidade está fazendo esse movimento. Está indo para qual quadrante? Segundo. Se está indo para o segundo quadrante, o que o D1 vai ser? Positivo ou negativo? Positivo. E o AVF? Negativo. Porque está afastando de AVF. Percebeu isso? Percebeu. Sim. Então aí o seu AVF, vou colocar ele aqui embaixo, ele ficaria exatamente para baixo. Ao contrário, seria assim no AVF. Aí significa que está indo para qual quadrante? Perceba, vou apagar de novo a seta. Apagar não, eu só vou fazer assim. Imagine agora que essa seta está desse jeito, ó. Começando. Meu Deus, errado aqui. Começando lá no nosso lateral e agora ela está indo. Vai cacete. Voltando pro terceiro quadrante. Perceba que a seta está afastando de D1 e de AVF. O que você espera agora em D1? Negativo. E AVF? Negativo. Então, se você encontrar D1 e AVF, os dois negativos, está indo para o terceiro quadrante. E se estiver indo para o quarto quadrante? Como é que eu faço para virar aqui? E se estiver indo para o quarto quadrante? D1 negativo, AVF positivo. Entendeu a ideia? Vou te mostrar isso agora para você falar assim, mas será que isso acontece? Deixa eu pegar aqui a aula rapidão. Que é a nossa aula, que a gente vai brincar com ela. Já na semana que vem. Deixa eu ver se é essa.
computador funciona? Ei, na hora que eu colocar um SSD no meu computador, gente, vai ser maravilhoso. Olha para isso. Eu já recortei para você visualizar. E é isso que você vai fazer sempre. Ó. Não sei se você está enxergando, mas isso é B1, está positivo. AVF, positivo. Está indo para qual quadrante? Primeiro quadrante. Então, AVF positivo. Ah, não, mas eu queria olhar os outros aqui. Não precisa. Mas se você quiser olhar, todos os outros têm que estar positivos. Olha esse. Positivo no B1. E olha o AVF. Negativo. Não é normal isso. Agora significa, então, se o seu AVF está negativo, a deflexão, perceba que está para baixo, é porque está indo para o quadrante. Olha para isso. Negativo, negativo. Então, olhei para D1 negativo, olhei para AVF negativo. Está indo para o terceiro quadrante. Então, esse é negativo e esse é negativo. E olha para isso. D1 negativo, AVF positivo. Está indo para o quarto quadrante. Significa simplesmente que a corrente elétrica, teoricamente, não está seguindo mais o eixo que a gente classifica como normal, que seria o eixo do primeiro quadrante. Entendeu a importância da rosa dos ventos cardíacos? Então, nessa rosa dos ventos que a gente fala, então, olha que legal. Agora, deixa eu pegar aqui da aula passada. Léo, do terceiro para o segundo AVF negativo. Não é que é? Está do terceiro para o segundo AVF negativo. No terceiro é os dois negativos. E no quarto, o D1 é negativo. AVF positivo. Sim? Pega lá então, pega aí com vocês, ó, o nosso eletrocardiograma da aula passada. Primeira coisa que você faz, né, identifica se o paciente realmente é aquele. Depois, olha a velocidade e a amplitude. Sempre isso tem que fazer, sempre. Aí a gente vai pensar, será se o ritmo é sinusal? Para o ritmo ser sinusal significa que é um ritmo normal. Para ser normal, qual que tem que começar a bater primeiro? O átrio, que é a onda T. Aí você vai lá. Nossa, será se eu tenho onda T em D1? Tenho. Será se eu tenho onda P em D2? Onda P positiva. Será se eu tenho onda P em AVF? Tenho. E aí você confirma em D2 longo, porque a onda B ela tem que vir antes de todos os QRS. Se isso acontecer, significa que o ritmo ele é sinusal. Significa que é um ritmo normal. Então está começando no átrio e terminando no ventrículo. Mas agora, mesmo começando no átrio e terminando no ventrículo, será se está indo para o primeiro quadrante? Aí qual que eu olho agora? Eu olho a deflexão em D1, se ela está positiva, e em AVF, se ela está positiva. Se os dois estão positivos, significa que está indo para o primeiro. Então é um ritmo sinusal que vai para o primeiro quadrante. Porque poderia ser um ritmo sinusal que vai para o segundo quadrante. Tipo, o ritmo é normal, uma coisa é ritmo. Tá? Ritmo significa que está acontecendo isso. Mas não obrigatoriamente pode estar indo para o primeiro quadrante. Pode estar indo para o segundo, pode estar indo para o terceiro, pode estar indo para o quarto. Pode. Tá? E mesmo assim ser um ritmo sinusal. Isso pode acontecer. E você vai perceber que em crianças o normal é o quarto quadrante. Não é o primeiro. Em crianças é o quarto quadrante que é o normal. Não é o primeiro. Lembra que eu falei que você precisava da idade? Nossa, é uma criança. É quarto quadrante. Quarto quadrante como é que tem que ser? D1 tem que ser? Negativo. E a VF positivo. E a VF positivo.
Isso em criança. E é normal, é isso que se espera na criança. Por que o coração dela é virado? Não, porque é menorzinho. E aí na hora que você colocar os eletrodos, não pega direito o eletrodo V1 e fica legal na posição. É a mesma coisa de quando você mede a pressão arterial. Ele é feito, aquele que você acha que é a merda mais figuromovâmetro, ele é feito por um diâmetro de braço. Se a pessoa é super forte, dá errado a pressão arterial. Tipo, não é para qualquer braço, não. Você sabe se você tem, né? Se for muito fininho também o braço da pessoa, não pega normal. É a mesma ideia. Se der alguma coisa diferente no quesito desse caminho da eletricidade, não der um efeito flagrante, quer dizer que tem um problema ou no nosso material Ou no ato ventricular. Isso indica, né? Um problema nos nódulos, ou sinovial ou ato ventricular. E se o ritmo não for sinusal, esse talvez seja o mais importante nessa discussão. Tipo, imagine, eu não vou mostrar agora, mas imagine que o D2, a onda P está negativa. Imagine isso. Tá? E está negativo o D2. Aí você fala, então é um ritmo ectópico. Não é mais sinusal. O que significa um ritmo ectópico? É um ritmo que começa em outra parte do átrio que não é o nosso sinovial. Pode começar em qualquer outra parte, mas começa no átrio. Mas por que começa no átrio? Porque ele tem onda P. Só que ela está de cabeça para baixo. Aí a gente fala que é um ritmo ectópico. É como se o coração. É como se. Cadê o outro word? É como, imagine isso. É como se o ritmo tivesse. A despolarização estivesse começando aqui. Ou aqui. Ou aqui. Está começando no átrio ainda. E ela está indo para o ventrículo, beleza? Porque você tem QRS. Beleza? Só que não está começando onde deveria, que é no nosso sinovial. Porque as células cardíacas, elas também têm capacidade de autopolarizar-se. Elas têm. Não é normal, mas tem. Entendeu a ideia? Então, eu não estou vendo onda P positiva em D1, D2 e AVF. Ixi, não é um ritmo sinusal. E aí você vai, de forma geral, você vai chamar um ritmo ectópico. Nossa, mas se for um ritmo normal, mas mesmo assim, ele for terminar em quadrantes diferentes, ainda assim é um problema? É um problema. Mas você vai estar associado com algumas patologias, que a gente vai ver depois. Se eu tiver uma variação anatômica, porque isso depende da posição do coração. É. Muda tudo? Muda tudo. Deixa eu ver se eu pego aqui. Deixa eu ver se vai estar fácil. E você pensar, ixi, fudeu o grandão mesmo. Acho que é esse mesmo. É isso. É o que você está falando. É isso que você está falando. Olha D1. Deveria ser positivo. Olha D2. Deveria ser positivo. Olha D2 longo. Deveria ser positivo. Lembra que V1 deveria ser negativo? E está lá com o pedacinho para cima, tá vendo? Lembra de V5 e V6 não deveria ser positivo? Perceba que está quase tudo ao contrário. Esse é um eletrocardiograma de dextrocardia. É tudo, isso, o cara não tem doença nenhuma. Tipo, o tamanho das ondas é como se você estivesse olhando um espelho. O tamanho das ondas é porque está legal, tem onda P positiva, na verdade negativa, né? Mas é porque o coração da pessoa está cortado. Mas isso não é um problema de coração. Você não vai abrir o peito do coração. Vamos cortar a planta. Mas esse é um caso típico de dextrocardia. Não é o contrário. Tá? A nossa aula tá bom. O que você faz? Tem que fazer, gente. E aí você vai tentar fazer sem olhar. Você já tem aí o gabarito que eu acabei de passar para vocês. Né?
E você vai fazer isso agora, uma vez, duas vezes, três vezes, ficar, não é isso. Ficar brincando de desenhar isso, e pensando nas reflexões. Para você, e aí pensa, sempre olha para o ritmo, aliás, para o primeiro quadrante. Sempre pense que o coração da pessoa tem que estar normal. E aí você vai desenhar um eletrocardiograma pensando no coração normal. Porque depois que você entender o coração normal, nossa, essa derivação tinha que ser positiva, essa tinha que ser negativa, não sei o quê. E aí quando você perceber assim, nossa, sei essa merda, aí quando você vê o contrário do que você sabe que tem alguma coisa errada. E aí a gente vai discutir depois o que significa cada uma dessas coisas erradas. Show? Esse é um trabalho, você não precisa de ficar aqui, pode fazer na sua casa, se não você quiser. Se quiser ficar aqui, eu vou ficar aqui o tempo inteiro, se você quiser ir mostrando. Mas é tipo, não olha para lugar nenhum, desenha um coração aí, ou pega uma imagem de coração e vai ficar brincando de fazer isso. E aí compara, porque compara com o eletrocardiograma que você já tem, que é um eletrocardiograma normal. Então, nossa, realmente está positivo em D1, em D2 realmente está positivo. Faz essa lógica, que depois a gente vai colocar as doenças. Entendeu? E tem que decorar isso. Isso é tipo decorar. Então brinca aí, se você quiser fazer aqui pode, na biblioteca pode, na sua casa pode.